Boa noite. Eu primeiro quero agradecer o convite que a Flávia me fez para hoje contribuir aqui com algumas impressões, né? Porque, como medievalista, especialista em Idade Média, né? História medieval, eu estou um pouco distante do tempo presente, né? Mas, como cidadã e como feminista, eu estou imersa no tempo presente. Então, eu sempre tenho alguma coisa a dizer sobre quase tudo que acontece, embora a minha área de estudo e pesquisa seja outra. E aí, quando eu fui convidada pela Flávia, eu fiquei muito feliz porque eu estava invejando tanto o pessoal que vem para cá se falar, sentar nesse banquinho aqui. Eu pensava, é trazer a filosofia, né? Essa coisa de doutores, de mestres e aprendizes, da corporação de mestres e aprendizes, que começa lá na minha Idade Média, né? Para o boteco, tomando cerveja. Isso é fantástico, né? Isso é muito bom. E eu acho isso maravilhoso. Eu parabenizo vocês, acho isso uma coisa fantástica. Assim, acho que, não sei se acontece em outro lugar do mundo. Em Pelotas as coisas acontecem de maneira diferente. Então isso é muito bom. E estou feliz por estar aqui e em alguma medida poder contribuir nesse debate que se acende de forma especial depois da tragédia da qual a Vini já falou e que dispensa, eu acho que não cabe a gente aqui, né, se demorar muito sobre isso. Então essa tragédia mudou um pouquinho o rumo da conjuntura, né? Mudou um pouquinho. Eu sou um pouco, talvez, ingênua, talvez poliana, talvez, sei lá como poderia me definir, em relação ao quadro que se desenha aí, né? Então eu não me assusto muito com a moça lá que está despontando aí nesse pós-tragédia, né, que evidentemente seria explorado, vai ser explorado, vai continuar sendo explorado, vão continuar batendo nesse defunto, e ele vai render muito ainda. Mas isso não rende por muito tempo. Nós temos 40, 45 dias, 50, sei lá, não sei quantos dias nós temos de campanha pela frente, e campanha eleitoral, até onde eu já aprendi, se ganha na urna, com boca de urna e com momentos como esse, né? Então eu não fico muito assustada com o debate de ontem à noite, que eu não vi. Diga-se de passar, não vi porque, né, não porque não quisesse, gostaria de ter visto, mas não, por impossibilidades técnicas mesmo, não consegui ver. Mas não me assusto muito. Acho que tem muito tempo pela frente, tem muita água para correr embaixo dessas pontes, então não me assusto muito. Quando a Flávia me convidou, eu havia pensado uma fala assim, do ponto de vista, né, das mulheres e a política. Existe um modo feminino de fazer política. Como seria esse modo feminino de fazer política? Como as mulheres se inserem na política? Enfim, pensei algo assim. Mas diante das mudanças, né, que, enfim, ocorreram, as coisas, né, foram redesenhadas também na minha fala. E aí eu tenho pensado, né, nos últimos dias, né, numa fala que, graças àquelas ruas, pelos botecos, pelas salas de aula, pelas reuniões de departamento, na hora do cafezinho, em todos os lugares, no shopping, que é uma fala que desconstrói, né, uma fala muito carregada de negatividade em relação à política e aos políticos, de um lado, e em relação às mulheres e às feministas de outro, né? Então, são dois momentos, né, são dois tipos de discursos carregados de negatividade que me preocupam. Haja vista 3 candidatas mulheres num processo eleitoral que se complica aparentemente nesse momento, né, e que pode nos levar a ter surpresas importantes mais adiante. Então, eu me preocupo quando eu ouço pessoas qualificadas do alto dos seus doutorados desqualificando o fazer política, né, os políticos de uma maneira geral, como se todos fossem, na sua totalidade, né, um bando, como é costumeiro na linguagem do senso comum, de ladrões, de corruptos, de, né, malfeitores, de todo tipo, de lacaios, de covardes, de etc, etc. Os adjetivos são os mais variados possíveis, todos carregados de intensa negatividade. E as mulheres e as suas políticas e as suas demandas também, sempre carregadas de uma negatividade, de um preconceito, né, importante, e que tem marcado aí o fazer política
na institucionalidade de mulheres e homens, feministas ou não, de uma maneira geral. Então isso tem me deixado um pouco assustada, não agora, não nesse quadro eleitoral. Eu tenho estado assustada há muito mais tempo, né, mais tempos atrás, um discurso conservador que graceja aí pela universidade do mundo afora, né, nas salas de aula. Eu me sinto muito confortável quando falo disso, porque eu lido com a juventude, meus alunos são todos muito jovens, né? Vocês que são professores devem concordar comigo, a gente lida com uma galera cada vez mais jovem, né? Eles chegam cada vez mais jovenzinhos na sala de aula e cada vez mais vulneráveis em função dessa juventude, talvez dessa inexperiência, em função de uma série de formatações anteriores, né? E que compram, né, por verdade absoluta, muitos discursos recheados, né, de uma certa posição diante do mundo. Então, diante do mundo, nós nos posicionamos à esquerda ou à direita, no centro, mais à esquerda, mais à direita, menos à esquerda, menos à direita, e desta forma vamos nos situando e nos formatando e formatando outros indivíduos, né? E do ponto de vista dessa campanha eleitoral precisamente, né, me preocupou bastante ali durante a campanha, durante a Copa, aqui também eu não assisti, não vibrei como deveria talvez, mas que via de longe e fiquei chocada quando uma galera manda tomar no cu, né, a presidente da República, né. Aquilo foi chocante, não pela palavra, pelo escroto desse xingamento, que ok, tudo bem, de vez em quando a gente precisa mesmo mandar alguém tomar no cu, não tem problema nenhum, mas quando se trata da presidente da República, né, democraticamente eleita, né, num quadro eleitoral complicado, como nós estamos vivenciando, isso nos deve fazer pensar. Será que teriam mandado tomar no cu o Fernando Henrique Cardoso? Né? Será que teriam mandado tomar no cu o falecido recentemente? Será que teriam mandado tomar no cu o Paulo Maluf? Né? O próprio Lula teria sido enviado a esse lugar? Provavelmente não. Né? Provavelmente esse xingamento se tornou tão veemente, tão contundente, tão importante por se tratar de uma mulher. Né, de uma mulher que ainda por cima ela foi uma guerrilheira no passado, pegou em arma, quase uma mulher macho, né? É uma criatura que inverte o status, né, que nos é dado a nós mulheres. Então, esse tipo de situação, de discurso, me parece, tem cooptado indivíduos intelectualizados mesmo, né? Se posicionando de uma maneira bastante retrógrada, eu diria até muitas vezes escrota, diante do quadro eleitoral. Eu há muito tempo não me preocupo muito com o que vão pensar do que eu vou dizer, do que eu vou fazer, e portanto eu posso mandar alguém tomar no cu de vez em quando. Mas, em se tratando da presidente da República, do prefeito da cidade, do governador do estado, enfim, do professor em sala de aula, do reitor ali, seja ele quem for, tenha feito ele as merdas que tenha tomado decisões equivocadas, tenha feito escolhas questionáveis, tenha, enfim, se posicionado à direita ou à esquerda, os indivíduos, sejam eles renomados, célebres ou não, merecem de todos nós alguma carga, né? Alguma carga de respeito. E mandar tomar no cu não significa exatamente respeito por ninguém. Então, este contexto, né, de um lado, né, uma posição conservadora, retrógrada, negativa em relação às mulheres no comando político, em relação às mulheres em qualquer situação de proeminência, de celebridade, seja no campo da política, seja em que campo for, ou contra qualquer celebridade no campo da política, me preocupa bastante. Porque, independente das nossas críticas, e nós podemos e devemos verbalizá-las em todos os palanques e fóruns que nos forem destinados, independente disso, a política é o campo da disputa, né? É o campo da construção de algum projeto, da elaboração de projetos que entram em disputa constantemente. E num quadro eleitoral como nós vivemos agora,
nós estamos evidentemente diante de distintos projetos políticos, não para a minha categoria profissional, professores universitários da Universidade Pública Brasileira, não para vocês, estudantes da Universidade Pública, não para os médicos, não para as empregadas domésticas, não para as professoras do ensino primário, fundamental e secundário, mas nós estamos diante de projetos políticos que se propõem a conduzir os destinos desse país para além das corporações de ofício, às quais nós estamos vinculados eventualmente vinculados. Me preocupa, por exemplo, a posição da categoria médicos no nosso país. Os médicos no nosso país hoje se posicionam quase que majoritariamente, e acredito equivocadamente, não só diante do governo Dilma, do atual governo Dilma, mas diante de seus próprios pares, formados a duras penas, e que saem de um processo revolucionário ainda em curso na ilha de Cuba, na ilha de Fidel, como nós dizíamos nos anos 80, anos 90, aquela ilha tem muito a nos ensinar. E a medicina e a ciência praticada naquela região do planeta tem muito a nos ensinar. Provavelmente muito mais a nos ensinar do que todas as universidades, todos os cursos de medicina reunidos no nosso país. Porque lá nós não nos preocupamos com o mercado das indústrias químicas, farmacêuticas. Lá nós nos preocupamos com o bem-estar dos sujeitos concretos, com o bem-estar dos corpos de homens, mulheres, velhos e crianças. E essa gente vem para cá e são recebidos de tal forma que chega a envergonhar o mais truculento dos truculentos. E esse tipo de discurso que contrapõe uma determinada compreensão do mundo, que determinadas candidatas, que se apresentam hoje no pleito em curso, defendem. Nós temos duas candidatas, eu acredito, que podem ser categorizadas, do meu ponto de vista, podem ser encaixadas, como duas candidatas que se articulam num campo democrático, eu diria, lá nos anos 80, operário e popular, coisa que já não está mais em moda, mas nós temos duas que se encaixam perfeitamente aí, com propostas ainda que em construção, ainda que equivocadas nas suas políticas de alianças. Tanto o PSOL quanto o PT têm equívocos nas suas políticas de alianças, têm, e estão pagando preço por isso nesta campanha eleitoral e em outros momentos da sua vida institucional. Mas política é isso. A política é a arte das alianças, e a capacidade de gerir estas alianças, de saber responder por elas e de saber conduzir essas alianças. E a política é, modernamente falando, no meu entendimento, modernamente falando, a política é um lugar dos homens. Mais do que a terra de Marlboro, é lá que os homens se encontram. É na política que os homens se encontram, é lá que eles se realizam, e esse lugar não é para qualquer um. É para os homens brancos, de uma determinada condição social, e é isso. Todo o resto está fora, salvo novas políticas, novos movimentos, novos pontapés na porta que vão abrir estas portas para outros sujeitos que se arvoram o direito de também fazerem política. Desde a Revolução Francesa, desde 1779, que esse é um lugar dos homens. As mulheres foram mandadas embora. Não, vocês fizeram o que tinham que fazer, agora voltem para os seus lugares de origem e fiquem por lá. As mulheres brancas, negras, índias, sejam elas de que etnia forem, foram mandadas de volta. Voltem para lá, para o tanque, para a pia, para as alcovas, para os seus lugares destinados desde sempre. Todo e qualquer outro sujeito que na modernidade bota o pé na porta e empurra e diz: eu estou aqui para fazer política também, vai pagar um preço por isso. E nós estamos pagando esse preço. A Dilma pagou esse preço, teve que ouvir: vai tomar no teu cu, por um estádio de futebol que eu não sei quantas criaturas tinham lá dentro, mas eram umas centenas de criaturas, e ela paga esse preço. Ela paga o preço por ter sido guerrilheira, ela paga o preço por ser a presidente da República, que conduz essa nação desde as últimas eleições até agora. E nós acabamos muitas vezes por acolher
críticas toscas, truculentas e muitas vezes, desculpem a palavra, que eu acho bastante agressiva, burras, né? No sentido de desqualificarem iniciativas à esquerda produzidas não só pela Dilma, mas pelas mulheres de uma maneira geral, que entendem a política como um campo de mediação. A política é o lugar da mediação, é o lugar do acerto dos contrários. E nesse acerto dos contrários, a queda de braço é violenta. Sejam braços femininos ou masculinos, é preciso ter braço. E é preciso, como disse a Flávia há pouco, é preciso ter café no bule. Né? Para saber quando derrubar esse café, em que temperatura derrubar esse café e no colo de quem derrubar esse café. A política que está em curso no nosso país hoje pode produzir um ET no final do processo eleitoral, um ET que nós já temos o desenho dele bem curtinho, porque essa moça tal de Marina, ela não engana muito tempo, ela não vai enganar muito tempo, ela é o ET incorporado, ela é o ET incorporado física, intelectual e discursivamente, né? Ela não vai muito longe. Eu não quero ser aqui poliana e otimista e desmobilizar possíveis eleitores aqui, mas uma mulher como essa, ela não tem muito futuro, nem a Rede Globo que é essa criatura. O discurso dela não emplaca, é mais 2 semanas de discurso e ele esvazia, porque ninguém fica viúva eternamente, até porque ela não é a mulher do cara. Talvez se fosse a viúva propriamente dita, talvez tivesse um pouco de fôlego ainda mais, um fôlego maior, né? Mas nesse momento do processo eleitoral que vivemos, felizmente temos 3 mulheres, né, candidatas, e eu não sei se isso significa necessariamente uma vitória do feminismo, né? Eu tenho cá as minhas dúvidas, né? Até porque eu ainda não as vi, né, nenhuma das 3 falando para nós, mulheres. Mas como eu não sou corporativa, né, eu penso que elas não devem necessariamente e exclusivamente falar para nós, mulheres. Elas falam para o povo brasileiro, que é tanto macho quanto fêmea. Elas devem, claro, nos atender nas nossas demandas mínimas, no programa mínimo feminista, naquilo que a crítica feminista tem ao longo das últimas décadas duramente construído. Eu quero saber o que elas têm a dizer, por exemplo, sobre o aborto. Eu quero saber qual é a posição da Dilma, qual é a posição da Luciana, qual é a posição da Marina sobre o problema do aborto no nosso país, que ainda é um problema de saúde pública muito sério. E não é só um problema das mulheres. O aborto é um problema da humanidade, é um problema de homens e mulheres sexuados que fazem sexo e se reproduzem. Existem momentos na vida de um homem e de uma mulher em que o aborto se coloca como uma alternativa. É preciso ter em mente que ter um filho, às vezes, pode ser um problema, dependendo da faixa etária em que esse filho é produzido, dependendo da conjuntura econômico-financeira que esse filho é produzido, dependendo da conjuntura afetiva em que esse filho é produzido, dependendo da conjuntura política em que esse filho é produzido. É preciso se pensar: esse filho pode nascer? Essa criança deve nascer? E cabe a quem decidir isso? Apenas as mulheres, batendo de novo nos seus ombros, colocando aqui na sua carcassinha como, né, velhas, aquele bichinho que carrega, aquele caramujo, como é o nome? Aquela lesma, né? Que carrega aquela... É uma lesma, né? O caramujo. As mulheres são caramujos que carregam a sua casa, as suas famílias, solitária e bravamente nas costas ao longo de gerações e gerações. O problema do aborto não é um problema das mulheres, é um problema da humanidade na sua totalidade. Definir o que fazer diante de uma gravidez indesejada não é um problema da mulher, embora seja o corpo dela que vai carregar este problema não é só dela, é um problema da família, é um problema do Estado, e família e Estado são 2 faces de uma mesma moeda. No que diz respeito a nós mulheres, eu não sei qual dos 2 é mais perverso em relação às condições reais de existência da mulher. Né? Da mulher, seja ela negra, seja índia, seja branca, seja rica, seja pobre, quando se diz respeito a este problema em particular, este se torna um problema solitário. O que fazer diante de uma gravidez indesejada? Né? E como é que o Estado se posiciona diante disso?
Em algumas regiões do planeta isso já é uma conquista, né? Já estamos sem maiores problemas, esse problema já está resolvido. Mas no Brasil, quantas mulheres morrem? Quantas mulheres estão nesse momento? Eu acho que são 10 para as 10, né? Quantas mulheres nesse exato momento estão morrendo de hemorragia por um aborto mal feito numa clínica de fundo de quintal ou por conta de uma agulha de tricô mal elaborada que produz o resultado fatídico de mulheres que morrem aos borbotões pelo país afora, sobretudo nas periferias das grandes cidades, sem assistência alguma. Já aquelas mulheres bem-nascidas, bom, elas vão procurar uma clínica aborteira num bom lugar, discreto, né? Vão ter lá alguns cuidados, etc. e tal, mas o problema continua o mesmo. A clínica é clandestina, ela não tem fiscalização alguma. E os preços pagos para a realização de um bom aborto são exorbitantes, estão na faixa aí de uns 3 mil a 5, 7, 8 mil, dependendo do lugar, né? Porque você vai ter aí todo um atendimento, anestesia, sem anestesia, só sedação, sem sedação, de olho, a tentazinha ali, sentindo todas as... Vai depender das condições e do bolso que a criatura tem no bolso. É importante me perguntar, eu quero saber, o que a Marina tem a dizer sobre isso? Diante, por exemplo, de uma mulher que é vítima de violência, né, e que tem, por infelicidade, a tragédia de engravidar. Né? O que faz diante dessa situação? Tendo o nosso Estado burocrático, né, todo um ritual para liberar, né, a realização do aborto em situações extremas como essa. Né? Eu quero saber qual é a proposta da Luciana e da Dilma sobre isso. Me preocupa pensar que, tendo, de um lado, né, toda uma crítica negativa em relação à política e aos políticos, e às mulheres e ao feminismo, que numa dessas, tendo esse discurso negativo, né, saia como presidente da República, na virada lá, quando é o dia das eleições, 6 por aí de outubro, que a gente se surpreenda com a Marina Silva sendo a cara que vai nos governar por um tempo bastante grande e que poderá significar retrocesso em relação, por exemplo, a algumas conquistas, ainda que muito frágeis, né? E que o movimento de mulheres, feminista ou não, né, vem alcançando desde os anos 60 até agora. Né? A política, como lugar da mediação, né, precisa, sem dúvida alguma, ser renovada. Né? E essa renovação passa pela reforma política, que eu acho que, né, as duas companheiras que me antecederam levantaram. A reforma política ela é fundamental para que esse lugar de mediação se qualifique ainda mais. Bueno, antes que ela chegue, né, independente da sua implementação ou não, esta é a política, este é o quadro que nós temos. Né? Nós temos um processo eleitoral em curso, desde 82 para cá, que nós podemos dizer assim que vivemos, né, uma sociedade que é garantida por um Estado democrático de direito, e que, portanto, temos o direito de sentar aqui nesse bar, conversar sobre qualquer tema que nos seja interessante e palpitar sobre todos os temas que dizem respeito ao país. Né? Me preocupa muito ver em sala de aula meus alunos indiferentes à política. Né? Alunos que têm ali, não sei quantos anos tem, às vezes pensando que olhar a faixa etária daquela criatura, em torno de 18, 20 anos, né? E já desencantados com a vida. Isso é uma coisa triste, né? Entristecedora, preocupante, né? E acredito que o Boteco da Filosofia contribui bastante, né, para que a gente consiga combater e resistir a esse discurso desqualificador da política e dos políticos. A política é uma coisa fantástica, né, a ser feita. E é preciso que nós nos apropriemos dela, para que ela deixe de ser o lugar dos homens brancos de elite e se torne o lugar de todos, né? Um lugar em que todos possam ter fala, ação e propostas concretas. Né? Se nós continuarmos a desqualificar a política e os políticos, nós não vamos realizar essa virada jamais. Né? É verdade que temos maus políticos? Sim, temos maus políticos, temos maus dentistas, maus professores, maus advogados, maus
atendentes de boteco, temos maus profissionais em todas as áreas. Mas não esse. Não esse, claro, esse não. Por favor. Maus políticos existem aos borbotões, nós também temos bons políticos, caras geniais, inclusive como o falecido, o cara que morreu agora há pouco, era um cara interessante, independente da sua coloração partidária, suas opções político-ideológicas, o cara era um político quadradinho, meio quadradinho, ok, mas não é um político como qualquer outro, não é um Paulo Maluf da vida, né? Os políticos não são todos Paulo Malufes, né? Ou todos Lazia Martins, ou coisas desse tipo. Não, temos políticos e políticos. Assim como temos feministas e feministas, candidatas a presidentes e candidatas a presidente, temos diferenças entre nós. O campo da política é o lugar da contradição. E isto é normal. Isso faz parte do fazer política, né? Me parece que as novas gerações precisam se dar conta disso. E não só as novas gerações, porque eu tenho escutado coisas bárbaras lá no meu departamento, nas reuniões dos corredores, no cafezinho, que fazem a gente, faz os butiá cair dos bolsos a toda hora. Eu já até perdi todos os meus butiá, não sei onde dizer, porque toda hora eles estão caindo. Quando eu me dou conta que determinados doutores têm a mesma compreensão do processo político em curso que qualquer pé de chinelo lá dos cantores, dos cantores do Brasil. Tá? Não basta ser alfabetizado e ser doutor para ter consciência política. É preciso arranhar um pouquinho mais essa tessitura, né? E nos darmos conta que a política não é o lugar do milagre. Nós não vivemos atrás de milagre, não se faz milagre. Os milagres não existem. O que existe são fazeres políticas, proposições políticas, projetos políticos e cursos. E nesse sentido, nós mulheres temos algumas coisas a dizer. E às vezes a dizemos, às vezes a realizamos, às vezes não. Depende muito da conjuntura, das contradições e das nossas alianças. E política é isso, né? Ela depende de alianças, de escolhas, de posições firmes, contundentes e principalmente de uma predisposição, como disse ela aqui, a conviver com o outro, com a diversidade. O lugar da política é o lugar da diferença também. E eu acho que com isso eu encerro a minha contribuição aqui hoje.